O vareio de bola que a seleção brasileira impôs ao Peru, vencendo por 5-0, foi de um enorme valor. Primeiro para a seleção, né? Anfitriã da competição. E depois para o ambiente, entre os jogadores, preparadores e tudo mais. Por quê? Porque a crítica, ela realmente incomoda. Principalmente quando é uma crítica assodada, quando é uma crítica raivosa. E é o que a gente observa. Tem gente na crônica que acha que cresce quando alija uma carreira de treinador, quando reduz o jogador a pó. São os tais dos entendidos. Eu não entendo, sinceramente, a razão de tal voracidade dessa gente. Então a seleção foi para campo e tomou, digamos assim, uma atitude. Porque o que pedem? Protagonismo no jogo, que a seleção é superior. Qual foi o jogo em que o Brasil não teve protagonismo? Foi assim contra a Bolívia, quando venceu por 3-0. Empatando com a Venezuela, jogou no campo adversário o tempo todo. E hoje contra o Peru não foi diferente. Claro que com uma intensidade maior. Exatamente para responder a essas críticas. A seleção sempre teve o protagonismo do jogo. Acontece que vem as falhas individuais. O jogo pelos lados, como eu falei, não era o suficiente com Daniel, com Richarlison, pelo lado esquerdo com David Neres. Aí pedem mudanças radicais, como se fosse possível a cada resultado mudar tudo. Quais as modificações que o Brasil fez? Poucas. Colocou pela esquerda o Everton, o Cebolinha, todo mundo estava pedindo, todo mundo sabia que ele entraria como titular. E pela direita, tirou o Richarlison, colocou o jogador Gabriel Jesus, levou Firmino para o meio. O resto foi jogado no campo do Peru, colocaram contra a parede, asfixiaram, os volantes jogando da frente, tanto Casemiro, que fez inclusive o primeiro gol, como o Arthur, e as combinações pelos lados. Mais no segundo tempo com Daniel e Gabriel do que na primeira etapa. E durante o jogo todo pela esquerda, com Felipe Luiz, entendendo as mil maravilhas com esse jogador Everton, que deixou o Advíncula com estado de saúde realmente muito difícil. O tempo todo, porque ele é intenso. Ele dribla, ele conduz a bola, ele procura o gol de maneira obsessiva. Então é esse o futebol brasileiro. Eu fiz uma crônica dizendo que precisava de dribladores, jogadores que ultrapassem o adversário, que quebrem linhas. O Brasil hoje quebrou linhas. O gol marcado por Daniel foi um espetáculo. Ele começou a jogada no seu campo, tabelou com Arthur, com Firmino, recebeu na frente e fez um gol espetacular. Então é o desenvolvimento de ordem individual que o futebol precisa quando há uma complicação posta por uma retranca. O futebol brasileiro sempre teve dificuldade de jogar contra times fechados, mas sempre teve também jogadores capazes de quebrar essas linhas defensivas. O time do Peru não viu a bola. Guerreiro, Farfán, Cueva, não viram a redonda, mas de jeito e qualidade. Eu acho que no jogo todo o Peru deve ter chutado 2 bolas para o gol. E aí só deu o Brasil, e aí o Brasil pôde realmente mostrar um futebol alegre, para frente, no campo do adversário, fazendo tramas, tentando tabelas, e marcando 5 gols com possibilidade de fazer muito mais. Então esperemos que a partir de agora a coisa amenize mais um pouco. E esse pessoal deixe de ser também injusto nas críticas que muitas vezes são nocivas, sabe? Eu não sei por que essa raiva. Eu não sei, sinceramente, por que essa maneira de procurar atingir de maneira violenta o profissional. Foi bom. 5-0 foi bom, festa de gols, e é isso que o Brasil sabe e pode fazer. Era esse o recado.